Oi, hoje resenhando o conto A Omelete Bizantina, escrita por Saki, aqui na sua coletânea Um Gato Indiscreto e Outros Contos, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. Sophie Châtel-Montcalm era socialista por convicção e Châtel-Montcalm por casamento. Assim começa A Omelete Bizantina, escrita por Saki, que conta a história, obviamente, de Sophie. E se essa senhora realmente tem um grande problema aqui nessa sua narrativa. Bom, vamos combinar. Ela é rica, muito da rica. Claro, por casamento. Já está bem explicado isso no comecinho do conto, né? Bom, a questão é que, talvez uma certa ironia, ela é uma socialista. Aí você sabe o que vai acontecer, né? Literalmente, né? Ela prega que todo mundo, né, tem que viver na igualdade, né? Não se pode existir ricos por aí. Opa, peraí, mas ela é rica. Sim, aquela velha contradição desse pessoal esquerdista, né? Bom, o que temos aqui é exatamente uma verificação de como é esse pensamento contraditório. Mas é curioso observar o que vai acontecer por aqui, porque, bom, é claro, por ela ser rica, né, ela tem aquelas facilidades, digamos assim, em termos de diversão. E nisso, um famoso, aliás, agora esqueci o título do cidadão, deixa eu dar uma olhada aqui, o sujeito é assim, o Duque da Síria, apareceu ali na Inglaterra, né, em Londres, e ela, claro, vai receber essa presença, né, muito importante ali para toda a sociedade, né? Bom, vai acontecer todos aqueles rococós, né? Então ela oferece um jantar para o cidadão. Só que numa certa oportunidade, que ela já havia conversado com o Duque, ele comentou que ele adora a tal omelete bizantina. Bom, não tem outra, né? Como ela está oferecendo um jantar para ele, um dos quitutes, digamos assim, né, que vai ser apresentado no jantar é exatamente a tal da omelete. Até aí, tudo bem, está combinado o dia do Duque se dirigir até a casa dela, né? Os demais convidados, vai ter muita gente por lá, né? Vai ser um grande de um evento. Só que tem um probleminha, parece que o tal do omelete vai ser difícil de sair, porque literalmente o cozinheiro-chefe, o que manja de fazer um belo de um omelete bizantino, ele não vai fazer porque ele está em greve. Aí lascou. Pois é essa a dificuldade de Sophie, a socialista. Eu não posso dar mais detalhes da história, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler esse conto muito do engraçado. Minha avaliação do texto. Bom, eu já adiantei, né? Essa história aqui é completamente cômica. É aquelas rasgadas que você vai realmente rir pelo absurdo que Sophie se meteu por causa dos seus princípios, digamos assim, e por causa também de uma certa eventualidade que acontece dentro da sua própria casa. Ah, claro, ela sempre pensou que essas questões importantes, né, do pensamento socialista, né, contra o capitalismo, não sei se nessa época já se dizia que era selvagem, mas enfim, contra o capitalismo em geral, acontecia lá fora, né, não dentro da casa dela. Mas o que está acontecendo por aqui, e tudo isso aqui se torna muito divertido, porque obviamente, bom, vamos considerar que Saki ele era de direita, ou era de esquerda, era um socialista ou era um capitalista, não dá para afirmar nada disso através desse texto, mesmo porque é a primeira vez que ele toca no assunto aqui em toda essa coletânea e já passamos por diversos contos. Enfim, por ser a primeira vez, a gente não sabe a opinião exata, o pessoal de Saki, o que é também muito interessante, porque esse texto aqui, ele não tende a ser um pouco ideológico, que tenta ir contra o socialista, o lado de esquerda, pois na verdade o que ele expõe é exatamente como as coisas não batem, né, nas afirmações ideológicas que uma corrente faz para com a outra, né? Ou seja, algo que você defende como vital para sustentar todo aquele pensamento, às vezes não funciona na segunda vírgula, né, da mesma frase. Pois é, isso que está acontecendo aqui para a vida de Sophie. Ela está numa situação de bico, literalmente. Não posso detalhar para vocês exatamente o que acontece ali, como tudo se procede e como alguma possível solução vai aparecer lá no final da história, porque é coisa mínima. Se eu digo, também estraga a experiência de leitura. E eu acho que é muito interessante você ler esse texto aqui, não importa se você é de direita ou de esquerda, se você é socialista, se você é um capitalista, qualquer coisa que você seja, não importa a sua cor, se tem muitas bolinhas na sua pele. O que vale é que essa história aqui, ela é crítica. Isso que é interessante então do texto do Saki. Ele expõe o
probleminha lógico, digamos assim, ou estrutural da coisa, e tira sarro disso de uma maneira muito fácil, sem se esforçar, para falar a verdade. Claro que essa graça inicial é da crítica a esse sistema, não a crítica positiva ou negativa. Sempre lembrando, eu acho que Saki aqui ele não tem uma posição definida. Aí claro, né, cada leitor tomará um partido ou não contra esse texto aqui. Com certeza muita gente vai falar mal desse texto aqui, não tenha dúvida nenhuma. Mas o que vale é que a graça começa por aí, mas ela continua através do ritmo tradicional da narrativa do Saki, que é expor completamente toda a fleuma inglesa, né, de não conseguir ficar numa situação difícil, onde um certo incômodo, de alguma inconveniência, pode transformar a pessoa em algo um pouquinho inferior. Com certeza, ele adora fazer isso, e mais uma vez temos isso por aqui. Agora, uma coisa curiosa que eu notei durante os diálogos que acontecem por aqui, que basicamente são entre Sophie e sua criada, a Richardson. Na verdade, o tipo de diálogo aqui a gente já viu nas outras histórias. É aquele ritmo de farpa aqui, farpa colar, muito interessante por aqui. Claro que, como estamos numa situação onde temos uma senhora e sua criada, a criada, por exemplo, ela não está ofendendo exatamente, ou tentando, né, naquela luvas de pelica, ofender a sua patroa. Não é exatamente isso. Mas as respostas que Richardson, a criada de Sophie, dá são muito interessantes, e a gente já viu algo parecido em pelo menos dois grandes personagens que já apareceram também nos contos anteriores. Claro, a gente tem que citar, né, Clovis, aquele cidadão muito folgado, né, que às vezes parte para atitudes extremadas, completamente estranhas, e o tipo de comentários que disso resulta, a gente pode encontrar nas falas aqui de Richardson. A gente pode considerar que ela é Clovis, ou então, né, já a sua versão feminina que a gente conheceu na história passada, que foi Lady Carlota. Basicamente a mesma persona, só que com um sexo diferente. O modo como Richardson comenta as falas de sua senhora, Sophie, são muito engraçadas. Na verdade, uma coisa interessante que a gente pode perceber também nesse conto aqui, que também, claro, deixa evidente, né, que o Saki ele não está se importando de estar em alguns dos lados dessa questão. O fato é que, por exemplo, eu posso dar um pequeno spoiler, né? A Richardson, ela tem uma postura um pouco mais conservadora. Então os comentários que ela faz têm a ver com esse tipo de pensamento, mas ela não se faz de rogada, digamos que ela entra na brincadeira que está acontecendo por aqui. É muito engraçado quando também isso acontece, a gente percebe, a Richardson, digamos que está num outro time. E Sophie continua então na bela de uma rascada. Sim, essa história ela consegue chegar a um certo final interessante e depois ainda há uma reviravolta no desfecho, o que também resulta em mais graça ainda. Claro que você pode até pensar no meio ali da história que a reviravolta pode sim acontecer de acordo com o ritmo que tudo estava sendo levado. Também podia resultar em X depois de Y, ou é o contrário, depois de X, Y. Enfim, não é uma coisa super assim, uau, que final sensacional, boa sacada de Saki. Não, na verdade não. É apenas uma piada a mais, digamos assim, mas que diverte. Isso a gente não pode ter dúvida com certeza. E realmente é interessante o fato dele ter usado questões políticas e ideológicas aqui nesse seu texto sem tomar partido e mesmo assim conseguir fazer rir sem muito esforço. É um mérito com certeza aqui do Saki. Enfim, para a omelete bizantina, que aliás eu não fico pesquisado do que se trata exatamente, deve ser algum prato requintado ou apenas de uma bela de uma frescura da culinária, né? Enfim, não importa. Para a omelete bizantina escrita por Saki, eu atribuo 4 asteriscos. Gostei, me diverti bastante e recomendo. E falando em recomendações, amanhã temos Rubem Fonseca com mais um texto aqui bastante interessante, curtinho e provavelmente inquietante, intitulado Carne Crua, que é o mesmo nome da coletânea, ou seja, é o título que deu origem ao título da seleção de contos. Sempre lembrando, foi a última obra escrita por esse escritor brasileiro. Mas enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio-Dia, lá no primeiro semestre, primeira metade do ano. E tchau!